o menor livro do mundo com as maiores verdades do mundo. Terceira parte. Verdade 42. O catolicismo. Durante cada uma de nossas encarnações neste planeta, estivemos submetidos a milhares de histórias falsas que com o tempo se tornam crenças, muitas delas nos limitaram e influenciaram, causando o freio de nossa bela evolução espiritual. Muitas dessas histórias e crenças vêm de um grande número de religiões que foram criadas pelas entidades escuras com as quais eles nos manipularam durante incontáveis centenas de anos. Como mencionei, minha intenção não é ofender nada ou ninguém, não pretendo mudar a maneira de pensar de nenhuma pessoa, mas eu vou explicar da maneira mais simples que eu possa. Toda a obscuridade e mentiras que foram implantados em nós pelos líderes de várias religiões no mundo, e como eles conseguiram nos manter em um manto grosso de escuridão nos olhos através de ritos que são realizados e que nem mesmo sabemos o verdadeiro significado, mesmo que tenhamos feito essas práticas e ritos durante todos os dias de nossas vidas. Que fique claro que eu não sou contra qualquer religião ou as pessoas que professam o respeito, mas o que eu nunca vou concordar é que eles são usados para manipular e criar a estagnação da humanidade. Esta verdade é dedicada a essa religião chamada catolicismo. O catolicismo é uma das maiores armas criadas pelas raças sombrias, foi criado pela raça reptiliana e híbridos reptilianos e tem sido usado em outros planetas, mas aqui funcionou perfeitamente para eles por milhares de anos. O catolicismo tem uma bandeira muito importante, talvez seja o melhor produto nunca vendido e conhecido em todo o mundo, quero dizer, a imagem daquele ser maravilhoso chamado Jesus. Para começar a desvendar as mentiras que o catolicismo nos disse, falaremos sobre Jesus. O nome verdadeiro dele não é Jesus, essa é a primeira de muitas mentiras que nos contaram. Atualmente o nome dela é Misha. Ele é um espírito maravilhoso de alto nível cósmico. Misha veio a esse lindo planeta para cumprir várias missões, tanto pessoal como planetário. Ele pertenceu a muitas raças cósmicas. Esteve muito perto da bela vibração da raça felina. Misha ele é atualmente um leão dourado, mas isso nunca nos seria dito pela Igreja Católica. Misha não é o único filho de Deus como nos disseram. Na verdade, você que está lendo isso, você também é Deus, tanto quanto Misha, só que ele nos leva milhões e milhões de vidas e experiências cósmicas nessa e em outras dimensões. Ele era o representante da Era de Peixes. Lembre-se de que estamos passando da Era de Peixes para a de Aquário, que foi uma época de muita escuridão e maldade contra a humanidade. Répteis e outras raças sombrias eram as causas de todo aquele sofrimento. Naquela época Misha encarnou e foi uma pessoa com uma vida 100% humana. Parte da sua missão aqui era aumentar a frequência vibracional do planeta para permitir novamente a entrada da energia crística que não existia naquela época devido à baixa frequência em que Gaia estava. Por meio de sua presença e experiência humana, Misha conseguiu trazer aquela energia maravilhosa com a qual os humanos encarnados podem alcançar a ascensão, quer dizer, para começar a longa jornada do ser crístico nesta dimensão. Por causa disso ele foi chamado de Jesus, o Cristo. Ele já tinha atingido esse nível, mas aqui no planeta ele veio para abrir aquela porta maravilhosa para os humanos acessarem esse nível vibracional e serem capazes de obter ascensão. É o início desse nível onde aqueles que conhecemos atualmente como professoras e professores, mestres e mestres ascensionados estão. Misha viveu muitos anos de sua infância como uma criança normal, não lembrava exatamente o que veio fazer, muito menos quem ele era. Essa é a regra do jogo nesta dimensão, porém sempre foi auxiliado por arcanjos maravilhosos como Gabriel e Miguel. Teve muitos mestres ascensionados encarnados ao lado dele, além de ter sua alma gêmea, Maria Madalena. Ele escreveu um evangelho maravilhoso chamado O Livro do Amor, que foi erradicado daquele livro que conhecemos hoje como a Bíblia e que contém apenas informações manipuladas e distorcidas em favor dos sombrios. De fato, na Bíblia existem milhares de maravilhosas mensagens que foram escritas de tal forma que mesmo aqueles que as reescreveram não puderam entender ou perceber.
Essas mensagens maravilhosas estão aí para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nosso lindo irmão e mestre Misha teve filhos neste planeta, sua linhagem existe, há descendentes que carregam seu sangue hoje. O que a Igreja Católica e muitas outras religiões como a cristã nos dizem é que este ser que chamam Jesus tinha um grupo de amigos chamados apóstolos, que tinha um amigo quase irmão chamado Pedro, que um dos seus apóstolos chamado Judas o traiu, que ele nunca teve filhos, que foi crucificado e que morreu na cruz. Tudo o que eles nos disseram é absolutamente falso. Eles criaram uma história que tem favorecido apenas os líderes das trevas ao longo desses milhares de anos. Misha tinha um grupo de amigos, com quem planejou tudo o que tinha que acontecer. Sua alma gêmea, Magdalena, José de Arimateia e Judas, foram os criadores desse plano, que mais tarde a Igreja mudaria a seu favor. Pedro, aquele personagem que o catolicismo tomou como bandeira, foi uma pessoa que sempre odiou a energia feminina. Ele tinha ciúmes de Madalena. Se você perceber, todas as religiões são masculinizadas. O que eles fizeram foi tentar erradicar ou anular a maravilhosa energia feminina. É por isso que a Igreja Católica mais famosa do mundo tem o mesmo nome, Basílica de São Pedro. Para ser claro, Magdalena não era uma prostituta como a Igreja Católica nos diz. Ela é uma mestre ascendida. Neste momento a conhecemos como Lady Nada. Ela, na época, decidiu encarnar para contribuir e ajudar Misha com essa bela missão. Você vai se perguntar por que eles queriam anular a energia feminina. A resposta é muito simples. A maioria das raças das trevas que dominaram o planeta, como os reptilianos, os liranos ou os arianos, são raças extremamente masculinas, já que esta energia é muito fácil de manipular ou controlar. Pelo contrário, a energia feminina universal é impossível de controlar. Esta energia é muito difícil de abrir mão do seu poder, é uma energia mais sutil e sensível. Você agora entende por que eles sempre tentaram evitar as mulheres em todas as histórias falsas que nos contaram. É impossível para eles controlar a energia cósmica feminina. Judas não era o traiçoeiro que o catolicismo diz. Ele era na verdade o melhor amigo de Misha, e era a favor do equilíbrio energético feminino-masculino universal. Parte do motivo pelo qual Misha teve que ser crucificado foi porque ele em outra encarnação anterior cometeu o erro de permitir que a circuncisão fosse praticada em alguns povos pré-cristãos. A maneira de resolver esse karma foi através de ser crucificado. O que a Igreja nos diz é que Misha foi crucificado, de fato foi, mas não morreu lá. Depois de ser julgado pela Igreja Romana, curiosamente da mesma cultura e dos mesmos líderes que atualmente dirigem o Vaticano, Misha foi severamente punido, espacado, maltratado, humilhado e ofendido, para finalmente ser levado à cruz. Naquela época, os crucificados não morriam por serem pregados, na verdade morriam sufocados, pois, ao serem pregados na cruz, seus joelhos se partiam com golpes, fazendo com que não conseguissem se sustentar para respirar. O ar não entrava nos pulmões e era aí que começava a morte das pessoas. Conta-se que quando Misha estava na cruz, ela pediu água e teve uma pessoa que se aproximou dela e lhe deu vinagre. Isso é verdade, mas não lhe deram vinagre. Eles deram a ele uma espécie de anestesia para fazer seu corpo parecer que estava morto. No momento em que Misha perdeu a consciência e parecia estar morto, foi solicitada autorização ao Conselho Romano para retirar o corpo que em teoria estava morto. Imediatamente Misha foi levado inconsciente para um local seguro, fora do rigor romano. Depois disso, ele continuou sua vida em muitas partes da Ásia. Durante todos esses anos, os líderes sombrios das religiões tentaram silenciar milhares de pessoas que trazem mensagens maravilhosas para a humanidade. Este é apenas um exemplo do que eles fizeram. Há uns anos atrás, há cerca de 80 anos, nasceu uma linda menina que começou a receber e a canalizar mensagens diretamente da Virgem de Fátima. Esta menina de não mais de 0 a 6 anos começou a contar a todo em seu povo que a Virgem lhe transmitia. Dias depois o Vaticano descobriu o que estava acontecendo naquele lugar e eles decidiram intervir.
Eles visitaram a menina de Fátima e decidiram levá-la para Roma, para o Vaticano. Ela foi levada como presa de uma das masmorras que existem sob a igreja de São Pedro. Esta linda garota nunca mais viu a luz do sol novamente. Ela ficou presa por toda a vida e não teve contato com ninguém. Os únicos dois que puderam visitá-la foram aqueles que anos depois chegaram ao poder da Igreja Católica, um polonês e um alemão. Você sabe de quem estou falando? Só eles podiam descer para alimentá-lo e anotar todas as mensagens que a Virgem continuou a transmitir-lhe. É claro que essas mensagens nunca vieram à luz. O Vaticano as mantém às 7 chaves. Cerca de 70 anos se passaram e essa garota maravilhosa morreu. Literalmente os líderes da Igreja Católica a mantiveram prisioneira até sua morte. Outro exemplo de como o catolicismo tem nos manipulado sem que nos demos conta é o seguinte: no mundo há uma quarta-feira de cada ano que é conhecida como Quarta-feira de Cinzas. As pessoas costumam ir à igreja para que uma pessoa chamada padre coloque uma cruz com cinza na testa. O que eles fizeram as pessoas acreditarem que são portadores do sofrimento de Jesus na cruz e compartilham esse sentimento com ele. Pelo menos esta é uma das muitas versões que são contadas. Na verdade, não significa nada disso. O que realmente significa é que a Igreja Católica repudia e não quer que seu terceiro olho ou glândula pineal se abra e desperte, ou que a cruz ou marca que as pessoas colocaram na quarta-feira de cinza significa literalmente repudiamos seu terceiro olho e faremos o impossível para mantê-la fechada e dormindo para sempre. Outro exemplo do que fazemos e não percebemos o verdadeiro significado do que nos habituaram a nos persignarmos. Se você olhar bem ao fazer isso, teoricamente você está formando uma cruz. Primeiro você toca a testa, depois os ombros e finalmente o peito. Na verdade não deveria ser assim. Para formar uma cruz você deve começar na testa, tocar o ombro direito, o esquerdo e no final você deve tocar o umbigo ou o plexo solar. Dessa forma uma cruz é formada. Caso contrário, se você tocar sua testa, ombros e peito você está formando uma cruz invertida. Ou seja, um anticristo, que significa repúdio ao seu ser crístico, sua amada presença de Deus eu sou. Faça o exercício em frente ao espelho e você vai perceber como realmente as pessoas que são persignadas estão formando uma cruz invertida e nunca notaram. Através de algumas práticas católicas tentam também desestabilizar os seus chakras, por exemplo nas conhecidas reuniões chamadas missas, quando o padre nos pede que batamos 3 vezes o nosso coração repetindo por minha culpa, por minha grande culpa. Eles pedem que você faça isso para que através dos golpes e da aceitação de culpas que não são suas possam desestabilizar seu chakra cardíaco, o que causa não só uma desestabilização dos chakras, mas também em todos os aspectos de sua vida. Para terminar esta verdade, gostaria de dar mais um exemplo daqueles que sempre tivemos pela frente. A religião cristã atual usa um símbolo para se diferenciar das outras religiões. Esse símbolo nos fez acreditar que é um peixe. Dizem que o peixe significa Jesus Cristo. Isso é completamente falso. Não é um peixe e muito menos significa Jesus Cristo. O que realmente significa é o seguinte. Você conhece o símbolo do infinito? É como um 8 mas deitado, ou seja, um 8 mas não vertical, mas horizontal, porque é o símbolo cristão de um peixe é um símbolo do infinito, mas quase dividido ao meio. Seu verdadeiro significado e a mensagem de que os líderes obscuros do cristianismo estão nos dizendo, nos dividimos ou truncamos seu ser. Isso é evolução para que você nunca perceba que é um ser infinito,